1. Introdução. A alimentação e nutrição constituem-se em requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. A população brasileira, nas últimas décadas, experimentou grandes transformações sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Essas transformações acarretaram impacto na diminuição da pobreza e exclusão social e, consequentemente, da fome e escassez de alimentos, com melhoria ao acesso e variedade destes, além da garantia da disponibilidade média de calorias para consumo, embora ainda existam cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. A diminuição da fome e da desnutrição veio acompanhada do aumento vertiginoso da obesidade em todas as camadas da população, apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição. A alimentação e nutrição estão presentes na legislação recente do Estado brasileiro, com destaque para a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que entende a alimentação como um fator condicionante e determinante da saúde e que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma transversal às ações de saúde, em caráter complementar e com formulação, execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades do sistema de saúde. Na última década, o principal avanço foi a incorporação da alimentação como um direito social. A Emenda Constitucional número 64, aprovada em 2010, introduziu no artigo 6º da Constituição Federal a alimentação como direito. Nesse sentido, o Estado brasileiro, ocupado com a construção de uma nova abordagem para atuar no combate à fome, à pobreza e na promoção da alimentação adequada e saudável, publicou a Lei 11.346 de 2006, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Decreto 7.272 de 2010, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tanto a lei como o decreto apresentam, entre as suas bases diretivas, o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no sistema de saúde. Na saúde, ressalta-se a publicação do Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 com a instituição da Rede de Atenção à Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que possibilitarão avanços para a organização e oferta das ações de alimentação e nutrição no âmbito do SUS. Outras políticas da saúde somam-se aos princípios e diretrizes da PNAM no estabelecimento da saúde e da segurança alimentar e nutricional. A Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção à Saúde são orientadas nesse sentido. A determinação social da saúde, assim como a promoção e prevenção de agravos, estão presentes em diversos documentos internacionalmente conhecidos, como o relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, publicado em 2008, a Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e da Criança Pequena, 2002, e a Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, 2004. Os documentos apontam para a necessidade de formulação e implantação de estratégias nacionais
locais e regionais efetivas e integradas para a redução da morbimortalidade relacionada à alimentação inadequada e ao sedentarismo, com recomendações e indicações adaptadas frente às diversas realidades dos países e integradas às suas políticas, com vistas a garantir aos indivíduos a capacidade de fazer escolhas saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, prevendo ações de caráter regulatório, fiscal e legislativo que visem tornar essas escolhas factíveis à população. O aleitamento materno, que deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, é necessário para a garantia da saúde e do desenvolvimento adequado das crianças. O Brasil adota as recomendações internacionais, recomendando o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e continuado até o 2º ano de vida. Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, PNDS, realizada em 2006, 95% das crianças brasileiras foram alguma vez amamentadas, mas esse número cai drasticamente ao longo dos 2 primeiros anos de vida. Segundo a segunda pesquisa de prevalência do aleitamento materno no conjunto das capitais brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2008, a mediana de aleitamento materno exclusivo foi 54 dias e a mediana do aleitamento materno total, que deveria ser de 24 meses, foi de 341,6 dias, 11,2 meses. Atualmente, segundo a pesquisa, a prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses é de 41%. A transição do aleitamento materno para os alimentos consumidos pela família é o período denominado como alimentação complementar, que deve ser iniciado aos 6 meses de idade e concluída aos 24 meses. A introdução de alimentos deve ser feita em tempo oportuno, em quantidades e qualidade adequadas a cada fase do desenvolvimento infantil. Esse é o momento em que os primeiros hábitos são adquiridos e formados, e a correta inserção dos alimentos tem o papel de promoção à saúde e hábitos saudáveis, além de proteger a criança de deficiências de micronutrientes e doenças crônicas na idade adulta. Segundo a PNDS, a introdução precoce de alimentos antes dos 2 meses de idade era uma prática em 14% das crianças, evoluindo para mais de 30% nas crianças entre 4 e 5 meses. A dieta habitual dos brasileiros é composta por diversas influências e, na atualidade, é fortemente caracterizada por uma combinação de uma dieta dita tradicional, baseada no arroz com feijão, com alimentos classificados como ultraprocessados, com altos teores de gordura, sódio e açúcar e com baixo teor de micronutrientes e alto conteúdo calórico. O consumo médio de frutas e hortaliças ainda é metade do valor recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira e manteve-se estável na última década, enquanto alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes, têm o seu consumo aumentado a cada ano. As diferenças de renda são expressas no padrão de consumo alimentar dos diferentes estratos. A dieta dos brasileiros de mais baixa renda apresenta melhor qualidade, com predominância do arroz, feijão, aliados a alimentos básicos como peixe e milho. A frequência de alimentos de baixa qualidade nutricional, como doces, refrigerantes, pizzas e salgados fritos e assados, tende a crescer com o aumento da renda das famílias.
O padrão de consumo também varia de acordo com os grupos etários. Entre os mais novos, é maior o consumo de alimentos ultraprocessados, que tendem a diminuir com o aumento da idade, enquanto o inverso é observado entre as frutas e hortaliças. Os adolescentes são o grupo com pior perfil da dieta, com as menores frequências de consumo de feijão, saladas e verduras em geral, apontando para um prognóstico de aumento do excesso de peso e doenças crônicas. Os brasileiros residentes na zona rural, quando comparados com os residentes da zona urbana, apresentam maiores frequências de consumo de alimentos básicos, com melhor qualidade da dieta, havendo predomínio de consumo de alimentos como arroz, feijão, batata doce, mandioca, farinha de mandioca, frutas e peixes. Na zona urbana, observa-se um maior consumo de alimentos ultraprocessados. As regiões geográficas também imprimem a sua identidade alimentar, sendo mais frequente na região norte o consumo de farinha de mandioca, açaí e peixe fresco. No nordeste, ovos e biscoitos salgados. No centro-oeste, arroz, feijão, carne bovina e leite. No sudeste e no sul, pão francês, massas, batata inglesa, queijos, iogurtes e refrigerantes. Em algumas regiões, as tradições culturais resistem às mudanças, enquanto em outras, essas tradições estão sendo descaracterizadas, havendo perda da identidade cultural alimentar. O estilo de vida atual favorece um maior número de refeições realizadas fora do domicílio. Em 2009, 16% das calorias foram oriundas da alimentação fora de casa. Esta é composta, na maioria dos casos, por alimentos industrializados e ultraprocessados, como refrigerantes, cervejas, sanduíches, salgados e salgadinhos industrializados, imprimindo um padrão de alimentação que, muitas vezes, é repetido no domicílio. A transição nutricional foi acompanhada pelo aumento da disponibilidade média de calorias para consumo. Em 2009, o consumo energético diário médio da população foi superior ao recomendado de 2.000 calorias, e o que é mais um fator contributivo para o aumento de excesso de peso. Essa média se assemelha às encontradas em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, com as maiores médias entre os adolescentes do sexo masculino e as menores entre os idosos. O declínio do nível de atividade física, aliado à adoção de modos de se alimentar pouco saudáveis, com a adesão a um padrão de dieta rica em alimentos com alta densidade energética e baixa concentração de nutrientes, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e o consumo excessivo de nutrientes como sódio, gorduras e açúcar têm relação direta com o aumento da obesidade e demais doenças crônicas, como diabetes e a hipertensão, e explicam, em partes, as crescentes prevalências de sobrepeso e obesidade observadas nas últimas décadas. Com relação às doenças relacionadas às deficiências de micronutrientes, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2006, reafirmou que as deficiências de ferro e vitamina A ainda persistem como problemas de saúde pública no Brasil. 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres em idade fértil apresentam hipovitaminose A, enquanto 20,9% e 29,4% desses grupos populacionais, respectivamente, apresentam anemia por deficiência de ferro. Estudos regionais apontam para uma prevalência média de cerca de 50% de anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos de idade.
A melhoria do acesso à saúde e à renda da população deveria ter impactado na melhoria dos indicadores relativos à deficiências de micronutrientes, carências que, aparentemente, estavam sanadas, como no caso da hipovitaminose A e outras deficiências, como o ressurgimento de casos de beriberi em alguns estados brasileiros e o desajuste do consumo de iodo por adultos, provenientes do consumo excessivo do sal de cozinha iodado. A sociedade brasileira vivenciou uma peculiar e rápida transição nutricional, de um país que apresentava altas taxas de desnutrição, na década de 1970, passou a ser um país com metade da população adulta com excesso de peso em 2008. A redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos foi intensa nas últimas décadas. Nesse sentido, a Associação de Políticas Econômicas e Sociais, particularmente na década de 2000, foi fundamental para o Brasil avançar na redução das desigualdades internas. Entre 1989 e 2006, o Brasil alcançou as metas relativas à redução da desnutrição infantil do primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, indicador do ODM de erradicação da pobreza extrema e fome. Prevalência de crianças com menos de 5 anos abaixo do peso. Caiu mais de 4 vezes, de 7,1% para 1,7%, enquanto o déficit de altura diminuiu para cerca de 1/3 no mesmo período, de 19,6% para 6,7%. No entanto, os avanços são desiguais. Ainda persistem altas prevalências de desnutrição crônica em grupos vulneráveis da população, como entre as crianças indígenas, 26%, quilombolas, 16%, residentes na região norte do país, 15%, e aquelas pertencentes às famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda, 15%, afetando principalmente crianças e mulheres que vivem em bolsões de pobreza. Apesar das diferenças entre os grupos étnicos e regiões geográficas, a maior redução das prevalências de desnutrição infantil se deu na região Nordeste e nas populações mais pobres do país, sendo os principais fatores responsáveis por esses avanços o aumento da escolaridade materna, o aumento da renda familiar, o maior acesso aos serviços da rede de atenção básica de saúde e a expansão do saneamento básico. Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando o aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade, assim como em vários países do mundo, em função de sua magnitude e velocidade de evolução. O excesso de peso, que compreende o sobrepeso e a obesidade, é considerado atualmente um dos maiores problemas de saúde pública, afetando todas as faixas etárias. Em 20 anos, as prevalências de obesidade em crianças entre 5 a 9 anos foram multiplicadas por 4 entre os meninos, 4,1% para 16,6%, e por praticamente 5 entre as meninas, 2,4% para 11,8%. Nos adolescentes, após 4 décadas de aumento gradual nas prevalências, em torno de 20% apresentaram excesso de peso, com pequena diferença entre os sexos, e quase 6% dos adolescentes do sexo masculino e 4% do sexo feminino foram classificados como obesos. Na população adulta, houve aumento do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias e de renda. A obesidade cresceu de 2,8% em homens
e 7,8% em mulheres para 12,5% entre homens e 16,9% entre as mulheres nos períodos entre 1974 e 1975 e 2008-2009. De modo que o excesso de peso alcançou 50,1% nos homens e 48% nas mulheres. Atualmente, a obesidade tem prevalências semelhantes entre as mulheres de todos os níveis de renda, mas entre os homens, a obesidade entre os 20% mais ricos da população é o dobro das prevalências encontradas entre o quinto mais pobre. A renda média da população brasileira apresentou um incremento nas últimas décadas e as doenças crônicas com foco para a obesidade passaram a apresentar taxas semelhantes entre os grupos. As doenças crônicas são a principal causa de mortalidade de adultos no Brasil. Nos últimos anos, os percentuais de hipertensão arterial sistêmica e diabetes vêm se mantendo estáveis, embora a obesidade esteja em ascensão. Segundo o Vigitel, a obesidade avança anualmente cerca de 1% entre os adultos. O aumento da obesidade está fortemente ligado ao consumo alimentar e à prática de atividade física. Seus determinantes são de natureza demográfica, socioeconômica, epidemiológica e cultural, além de questões ambientais, o que torna a obesidade uma doença multifatorial. Esses fatores interagem de forma complexa, exigindo que a obesidade seja tratada tendo em vista toda a sua complexidade e determinação social. O estudo de carga global de doenças no Brasil revela que 58% dos anos de vida perdidos precocemente se devem às doenças crônicas não transmissíveis. Os indicadores de saúde e nutrição refletem as desigualdades de renda e raça que ainda persistem no país. Mulheres negras e de baixa renda apresentam maiores percentuais de doenças crônicas quando comparadas a mulheres da mesma idade, brancas e de renda mais alta. Entre os homens, a obesidade está mais presente entre os de renda mais alta, embora cresça em todos os estratos. O desenvolvimento econômico deve ser acompanhado pelo setor saúde para que as populações que tenham incremento de renda também tenham melhorias de acesso e condições de saúde. O cenário epidemiológico apresentado reflete os avanços do Brasil na luta contra a fome e a desnutrição, embora ainda existam populações vulneráveis a esses agravos. O acelerado crescimento do excesso de peso em todas as faixas etárias e de renda deixa a clara necessidade de medidas de controle e prevenção do ganho de peso. Se essas ações não forem implementadas, estima-se que em 20 anos cerca de 70% dos brasileiros estarão com excesso de peso no Brasil. O enfrentamento desse quadro clama por ações nos diversos setores, desde a produção à comercialização final dos alimentos e com a garantia de ambientes que propiciem a mudança de conduta dos indivíduos e da sociedade. Ciente de sua responsabilidade sanitária, frente a esse cenário, a PNAM constitui-se uma resposta oportuna e específica do SUS para reorganizar, qualificar e aperfeiçoar suas ações para o enfrentamento da complexidade da situação alimentar e nutricional da população brasileira, ao tempo em que promove a alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional para todas as fases do curso da vida.